A ata da reunião anterior. Sessão ordinária, ata 033/2020, às 17 horas e 30 minutos do dia 25 de agosto do ano 2020, reunião de sessão ordinária remota digital, Câmara Municipal de Guaramirim, com a presença dos seguintes vereadores: Romeu Butcher Júnior, Dorival Charles Long, Hélio Raineck, Liseu Bizotsky, Osni Bilat, Adilson Cumim, Ramon da Silva Castro, Carlos Ernesto Friedman e Gerson Zido Peixe. Constatando a vergonha legal, o presidente, vereador Romeu Butcher Júnior, declarou aberta a presente sessão e solicitou que o secretário procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual pode deixar aprovada por todos os presentes. Ato contínuo, o presidente solicitou a leitura do expediente. Indicação 145, apresentada pelo vereador Carlos Ernesto Friedman, o qual indica ao prefeito municipal determinar que não seja iniciada nenhuma obra nova, sem antes efetuar a conclusão das obras já em andamento. Exemplo: pavimentação da Estrada Banal do Sul, Patrício Dias, Pedro Klein, Ângelo Zanluca, Tanásio Rosa e revitalização da 28 de agosto. Indicação 146, apresentada pelo vereador Liseu Bizotti, qual indica o prefeito municipal determinar ao setor competente efetuar o patrulhamento e abertura das valas na rua 271 Emílio Freilich, localizada no loteamento Flor de Maracujá. Indicação 147, apresentada pelo vereador Liseu Bizotti, qual indica o prefeito municipal determinar o Demutran efetuar a colocação de placas com a denominação das seguintes ruas: Rua número 695, Graciliano Ernesto de Aquino; Rua número 696, José de Souza Queiroz; número 697, Isabel Conceição de Andrade Schogler. Indicação 148, apresentada pelo vereador Charles Longo, qual indica o prefeito municipal determinar com a máxima urgência o fechamento da Prefeitura Municipal de Guaramirim, visando fazer a sanitização do prédio, haja vista que alguns servidores públicos testaram positivo para a Covid-19. Ordem do dia. Aprovado por unanimidade em segundo turno, discussão e votação, projeto Lei 041, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 103.599,01. Projeto Lei 042, denomina servidão dessa cidade, servidão Petronilha Junkes Bader. Ato contínuo, o presidente colocou em discussão as indicações 145 a 148, as quais, após discutidas e justificadas, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o presidente, vereador Romeu Butcher Júnior, fez a leitura do seguinte comunicado. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Carlos Ernesto Friedman, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º, de acordo com as prerrogativas do cargo de presidente da comissão, instaurada 5 de agosto de 2020, conforme a portaria número 010, vem informar a data da reunião da comissão, que será realizada dia 26 de agosto de 2020, às 14 horas. Aproveito ainda para informar que a referida reunião se dará de forma virtual pelo sistema Zoom, através do convite tal. Concluída a ordem do dia, nada mais havia tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão para o dia 27 de agosto, com início às 17h30. Com a seguinte ordem do dia: assunto a ser elaborado oportunamente. Era isso, presidente. Ata em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada. Solicito ao secretário a leitura do expediente. Ofício Gabinete 175, senhor presidente, estamos encaminhando para a apreciação e votação desta casa o projeto Lei 045, estima a receita e fixa a despesa do município de Guaramirim para o exercício financeiro de 2021. Atenciosamente, Luiz Antônio Chudino, prefeito municipal. Esse projeto aqui é o projeto do nosso orçamento para 2021, nós temos até dezembro para votar. Cópia está na mesa dos vereadores. Ofício 176, senhor presidente, estamos encaminhando para a apreciação e votação o projeto 43, dispõe sobre o perímetro urbano do município de Guaramirim. Atenciosamente, Luiz Antônio Chudino, prefeito municipal. Ofício 177, estamos encaminhando para a apreciação e votação o projeto 044, dispõe sobre a transferência do direito de construir no município de Guaramirim. Atenciosamente, Luiz Antônio Chudino, prefeito municipal. Ofício Gabinete número 180, senhor presidente, estamos encaminhando para a apreciação e votação o projeto 046, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de até R$ 266 mil. Atenciosamente, o Antônio Chudino, prefeito municipal. Todo esse projeto tem cópia na mesa dos senhores vereadores. Indicação 149, senhor presidente, vereador vacinado com base no regimento, indica o prefeito municipal determinar o setor competente efetuar o conserto do asfalto na rua Marcionilo dos Santos, bairro Curticeira. Sala de sessões, Liseu Bizotsky, vereador. Pedido de informação 025. O vereador abaixinado, com base no que dispõe o artigo 66 da Lei Orgânica, requer um vídeo ofício ao prefeito municipal com a finalidade de solicitar que seja enviado a esta casa os seguintes documentos e informações. Primeiro, qual o montante de recursos que o município de Guaramirim recebeu para o combate da Covid-19? Segundo, documento discriminando onde o município investiu esses recursos para o enfrentamento da Covid-19. Sala de sessões, Charles Long, vereador. Pedido de informação 026, o vereador abaixinado, com base no que dispõe o artigo 66 da Lei Orgânica, requer o envio do prefeito municipal solicitando
os seguintes documentos e informações: cópia do parecer do Conselho da Cidade de Guaramirim e do Conselho da Pessoa com Deficiência de Guaramirim, referente ao projeto de revitalização da Rua 28 de Agosto e da Rua Atanásio Rosa. Sala de sessões, Carlos Ernesto Friedman, vereador. Era isso, senhor presidente. Hoje não temos nenhum projeto para votar e vamos direto para a indicação, que é uma única também, depois para os pedidos de informações. Indicação 149, de autoria do vereador Liseu Visoski, com a palavra o vereador Liseu. Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, né? Boa noite, servidores da Câmara, quem se encontra aí, e a todos os munícipes de Guaramirim. Faço a indicação na noite de hoje, estou pedindo o conserto do asfalto lá na Marcelino dos Santos. Realmente tem uns panelão lá, né? Está precisando, as laterais lá estão, o pessoal está um pouco meio chateado lá, então peço o conserto desse asfalto da Marcelino dos Santos no bairro da Corticeira. Seria isso, vereador? Indicação 149 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Indicação 149, aprovada por unanimidade. Pedido de informação 025, de autoria do vereador Lorival Charles Long, com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Câmara. Uma boa noite a todos. Ainda boa tarde, né? Na verdade, ainda é boa tarde. Presidente, eu estou fazendo esse pedido de informação. Eu já tinha comentado isso numa sessão passada, que eu gostaria de receber as informações a respeito do montante de recursos que o município de Guaramirim recebeu para o combate do Covid-19. E também um documento discriminando aonde o município investiu esses recursos para o enfrentamento do Covid-19. Então, eu gostaria de receber isso. Vários munícipes já cobraram isso, gostariam de saber quanto que o município de Guaramirim recebeu. Então, eu falei que eu ia pedir isso de forma oficial para a prefeitura e depois eu vou estar repassando isso aos munícipes. Era isso, presidente. Muito obrigado. Pedido de informação 025 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Pedido de informação 025 aprovado. Pedido de informação 026, de autoria do vereador Carlos Ernesto Friedman, com a palavra ao vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos. Esse meu pedido de informação, senhor presidente, é a respeito da revitalização das calçadas da 28 e da Atanásio Rosa. Eu gostaria de solicitar um parecer do Conselho da Cidade de Guaramirim e também a do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Guaramirim, porque a gente é muito questionado a respeito disso aí e pelo que eu fiquei sabendo, não teve o parecer dos conselhos. Enfim, alguns falam uma coisa, outros falam outra, então eu gostaria de solicitar essa documentação o mais rápido possível, se possível, no prazo legal. É isso, presidente. Obrigado. Pedido de informação 026 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Pedido de informação 026, aprovado por unanimidade. Antes de mais nada, também gostaria de justificar a ausência do vereador Ramon, que está com um pouco de tosse. Ele não está em isolamento, mas está com um pouco de tosse, me ligou e pediu licença da sessão de hoje. E também o vereador Gerson, que na verdade ele está se cuidando. Então ele pediu para também que não pudesse se fazer presente, também foi concedida a licença para ele. Passaremos agora para o grande expediente e chamo para a tribuna. O doutor vai falar sentado ou vai para a tribuna, doutor? Passa a palavra então para o grande expediente ao vereador Dr. Hélio Heineck. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus colegas. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Câmara, a todos os munícipes. Eu venho de público hoje falar sobre a CPI que ocorre nesta casa. Mas eu venho falar da seguinte forma:
Eu venho falar como esclarecimento técnico. Eu quero deixar bem claro que não estou criticando nem elogiando o Executivo, nem o Legislativo e nem a quem quer que seja. Tomei essa atitude porque várias pessoas vêm me perguntando o que é essa CPI, do que se trata, como funciona. Então eu quero deixar desde já dito aos meus pares que fazem parte do Executivo, não estou acusando, nem reclamando, nem elogiando, como também não estou acusando, nem reclamando, nem elogiando o Executivo ou quem quer que seja. Então vamos lá. Grande parte do que eu vou falar aqui, todos os senhores já sabem, só que os nossos munícipes não sabem. Então eu vou esclarecer. E, se eu tiver errado em alguma coisa, peço desde já que seja por oportuno, que no final os senhores intervenham, tá? Então não se sintam, por favor, criticados ou elogiados. Para se instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, se usa o artigo 58, parágrafo 3º, da CF e o artigo 80 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Guaramirim. Então, vão se estabelecer os requisitos necessários. Para que isso aconteça, deve haver o quê? O requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Todo mundo sabe que é 1/3. Então, 3 pessoas assinando, nós somos em 9. 3 pessoas assinando é o suficiente. O fato a ser investigado deve ser determinado. O que é determinado? Deve ser um objeto de investigação e deve definido um prazo para que os trabalhos sejam concluídos. Muito bem. A princípio, a CPI preencheu todos os requisitos, preenche todos os requisitos, ok. Estou falando para a comunidade. Quais são os requisitos? Letra A. Assinado por 3 vereadores, que tem que ser 1/3, ou mais, não pode ser menos. Letra B. O fato a ser investigado deve ser determinado. É o objeto da coisa. E o objeto da CPI aqui é, abre aspas, apurar o uso de recursos públicos em propriedade particular localizada ao lado da rede COR, Supermercado Comprom, fecha aspas. Esse é o objeto. Letra C, o prazo de conclusão. Eu estou falando tudo isso porque quem está lá fora e pergunta para nós não sabe. Então eu estou expondo tecnicamente o que é uma CPI. Então, porém, como será esclarecido, a seguir, devem haver objetivo claro do objeto. O objeto é apurar o uso de recursos públicos em propriedade particular localizada ao lado da rede COR, no Comprom. A comissão parlamentar que foi instituída, ela vai trabalhar em cima desse objetivo, desse objeto. Chama-se em direito objeto. Muito bem. Agora,
existe um processo de transferência de registro conforme os documentos que eu vou elencar. Existe, está aqui comigo, para quem quiser, um decreto municipal de número 731, de 23/12/2016, assinado pelo então prefeito Lauro Froelich. É um termo de acordo administrativo para fins de desapropriação amigável de 7/10/19, assinado agora. E uma escritura pública de desapropriação amigável, lavrada na Escrivania de Paz do município de Schroeder, Santa Catarina, em 18/3/2020. Muito bem. Em sendo assim, o imóvel em questão trata-se de terreno com área de 4.515 metros e 74 centímetros, com matrícula registrada sob o número 8.202, no RGI, Registro Geral de Imóveis de Guaramirim, em nome de pessoa física chamada Tapajós Representações Limitada ME. Muito bem. Hã? Falei jurídica. Falei jurídica. Tá? Se eu falei física, me perdoe, aí foi um lapso meu. Mas, inclusive peço desculpa, está escrito aqui jurídica. Tá? Eu acho que eu falei jurídica, me corrijo, por favor. Ando meio cansado. Bom, vamos lá. Eu estou falando isso, gente, não é para a comissão, eu estou falando isso para esclarecer para a população. Tá? Bom, o que acontece é que, apesar de ainda constar na matrícula, no Registro Geral de Imóveis, a propriedade em nome da empresa privada, pessoa jurídica, Tapajós Representações Limitada, tá? A área em questão, em 23/12/2016, lá em tempos pretéritos, foi declarada de utilidade pública pelo prefeito da época, como já falei antes, Lauro Froelich, através do decreto municipal 731/2016. A partir desse momento, essa área passou à categoria de bem de uso comum do povo. Muito bem. Se nós só um pouquinho que eu já vou achar aqui. Se nós olharmos o Decreto-Lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, nós vamos ter lá, no seu artigo 6º, a seguinte redação: a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da República, do governador, do interventor
ou prefeito. Continuando no mesmo decreto, no seu artigo 7, diz o seguinte: declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio da força policial. E no mesmo decreto, no seu artigo 10º, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Ok? Por que eu expus isso? Eu expus isso para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Porque senão se fala em CPI, se fala nisso, se fala naquilo, e ninguém sabe o que está acontecendo. Eu não estou criticando quem quer que seja e não estou defendendo quem quer que seja. Eu estou fazendo o meu trabalho de parlamentar e, por via de consequência, como advogado sou, inscrito na ordem sou, tenho obrigação de fazer quase que um parecer técnico. Bom, vamos lá. Então, como o artigo 7º trata das desapropriações e tal, então já falei, tá? Contudo, no caso em epígrafe, no caso em tela, além de não haver oposição por parte da pessoa jurídica Tapajós, proprietária, e de seus representantes, foi expressamente, ou seja, foi por escrito, tá, autorizado ao município, de forma amigável, o uso do imóvel antes mesmo da formalização da transferência de titularidade junto ao registro de imóveis. Isso significa o quê? Antes da escritura ser lavrada em cartório e após a lavração da escritura ser enviada para o RGI da cidade, o município já estava imbuído e autorizado, através do decreto assinado pelo ex-prefeito Lauro, a agir e interferir em cima daquele imóvel. O que eu quero dizer também mais aqui é o seguinte: como a formalização da transferência de titularidade da Tapajós para a prefeitura, isso é moroso, isso é demorado. Para você passar uma escritura hoje, você leva um monte de tempo, mas é feito, porque tem uma série de requisitos. Muito bem. Agora vamos lá. Outro ponto. É importante frisar que o município de Guaramirim, a partir da assinatura do decreto 731 do seu Lauro, em 2016, ele já possuía a posse, mesmo que ela seja precária. O que significa precário? Ainda não havia o registro no Registro Geral de Imóveis,
mas a posse já existia, porque houve um decreto de desapropriação. Ok? Haja vista a declaração de utilidade pública e a concordância do proprietário, tendo eles sido formalmente, por escrito, transferidos à prefeitura. Quero ir um pouquinho mais longe para o pessoal entender. Quanto aos procedimentos de desapropriação, isso tem um trâmite, ou também chamado de rito, simplificada principalmente quando feito de forma amigável. As etapas são as seguintes: 1. Surgimento de uma demanda de interesse público sobre um determinado imóvel. Então, quando há interesse público em cima de um determinado imóvel, a coisa flui. 2. Identificação da matrícula imobiliária, proprietário e delimitação da área. 3. Decreto declarando o interesse público sobre o bem. O decreto foi feito. Então, houve um decreto de interesse público declarado sobre aquele bem. Avaliações imobiliárias, muito importante isso. Sempre 3. Encaminhamento de proposta ao proprietário. 6. Aceita a proposta pelo proprietário, redige-se o acordo, que deverá ser assinado pelo proprietário, e o mesmo é indenizado pelo valor acordado, quando for amigável. 7. Inicia-se a fase registral com a escritura pública e, posteriormente, a averbação no registro de imóveis. Muito bem. Neste caso que nós estamos falando, o proprietário abriu mão da indenização. Como não pode ser doação total, isso foi uma indenização de R$10, por concordância do proprietário, tá? Em favor do município. E aí eu quero chegar no comprão. Agora, gente, tem que se ficar no objeto. O objeto é apurar o uso de recursos públicos em propriedade particular. Esse é o objeto. Só que, nesta CPI, pelo que eu pude apurar, aquela área não se destina a nenhuma ALP e nenhuma APP. Então, precisa se cuidar muito para não se desviar o objeto. Nós não podemos, de forma nenhuma, desviar o objeto, porque senão a CPI se torna nula. É importantíssimo esclarecer a diferença entre o procedimento de desapropriação de uma área de interesse público e o procedimento de formalização de uma via pública. A desapropriação de uma área de interesse público, ela não precisa passar pelo legislativo. Ela tem o seu fundamento no Decreto-Lei 3.365, de 21/6/1941. E o procedimento de formalização de uma via pública, ela tem que passar pela Câmara de Vereadores ou pelo Legislativo, senão não dá. Então, existem
existe uma diferença. No caso em tela, no caso da nossa CPI, eu digo nossa porque eu faço parte do Legislativo, a formalização da via pública ainda não aconteceu. O que somente pode acontecer, e acredito que deverá acontecer, depois da matrícula ser registrada no Registro Geral de Imóveis para a Prefeitura de Guaramirim, ou seja, para o município. Aí terá que vir para esta casa uma solicitação de passagem de rua. Muito bem. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer à comunidade que a CPI, ela está investigando e deve investigar, e respeito, não critico nem elogio, apurar o uso de recursos públicos em propriedade particular e assim por diante. Só que digo também, essa investigação, se perder o objeto, que é esse que eu falei, e se de repente há uma colateralidade de uma ALPS, ou de uma APP, ou de um outro fator qualquer, a CPI vai se tornar sem efeito. Ou seja, vou usar o termo técnico, ela se torna inconstitucional. Ela não é constitucional porque ela não seguiu todas as prerrogativas das leis, dos decretos, dos códigos e assim por diante. Ok? Se alguém quiser, eu tenho aqui, eu fiz esse trabalho, tá? Aonde eu fundamentei isso, está aqui. Se alguém quiser, pode pegar, não tem problema nenhum, pode tirar um xerox, tá? Então, o que aconteceu? Eu só vim a essa tribuna hoje para realmente expor de uma vez por todas à comunidade o que é uma CPI e o que é a nossa CPI, porque todo mundo me pergunta, pô, doutor, e daí, o que é isso? E daí, o que é aquilo? Eu não posso explicar isso aqui, e nem tenho como explicar isso aqui, sem ter algo escrito, porque eu vou me perder, tá? Então, o que eu quero dizer mais aqui é o seguinte, levando em consideração o decreto 731, a área de utilidade pública, de 23/12/16, o termo de acordo de 7/10, e a lavratura da escritura, que agora vai para registro, já foi, eu só quero dizer o seguinte, verifiquem com todo cuidado se o objeto está correto ou não. Isso não me diz respeito, mas eu só estou fazendo esse adendo. Aí eu vou um pouco mais longe. Como a comissão quer esclarecer, então eu rogo para que a comissão esclareça isso o mais rápido possível, para que o povo tenha esse esclarecimento, para que não fiquem toda hora nos perguntando e nos indagando sobre o que e o porquê. Explicado
a parte técnica. Agora eu vou fazer um comentário que este vereador vai fazer, que eu quero deixar bem claro, que não é uma crítica nem aos meus pares e não é uma crítica ao Executivo. Eu estou dando a minha opinião às pessoas que me procuraram e que me pediram o que eu penso a respeito desse negócio. O que eu penso é o seguinte: se houver vício de qualquer natureza naquilo que eu falei, eu acho que tem que ser corrigido, tem que ser sanado, tem que ser coibido e tem que ser cobrado de quem fez a coisa errada. Por outro lado, a minha conclusão é a seguinte: várias pessoas me disseram, doutor, Guaramirim hoje tem um mercado de ponta. O que é que o senhor nos diz se amanhã depois esses donos desse mercado, que se não me engano são 100, 200 ou 300 empregos diretos mais os indiretos, se transferirem para a nossa vizinha cidade, que dá 1,5 km, 2,5 km, não sei, logo ali, para Jaraguá, o que é que o senhor acha? Eu disse, não, eu não acho isso bom. Eu acho que nós temos que incentivar vir mais empresas para a cidade para gerarem mais receitas, para que a nossa cidade e o nosso povo não precisa se deslocar daqui, ir comprar em outra cidade, levar impostos para outras cidades. Essa é a minha opinião. Então, senhores ouvintes da Rádio Câmara, essa é a opinião do vereador Hélio Raineck. Eu agradeço aos meus pares e volto a reiterar, não é crítica e não é elogio. Eu só expus uma situação e faço votos que o Comprão fique em Guaramirim e que isso se resolva da melhor maneira possível e que nós incentivamos mais empresários a investirem aqui em Guaramirim. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. Concluir, então, não sei se alguém tem alguma... Posso abrir a pergunta se alguém quer conversar, falar alguma coisa? Eu vou falar, mas eu vou falar no 5. No 5, tá? Então já abro para explicações pessoais. Falar livre, por 5 minutos. Boa noite, doutor Hélio, presidente, a todos aqui. A princípio, eu não tenho como debater com o senhor agora, como o presidente da CPI. É lógico que todo mundo quer que venha mais empresas para o nosso município. De forma alguma, aquela rua ali beneficiou a rede de supermercado Có. É só ir ali olhar. De forma alguma, ajudou a rede de supermercado Có. Porque ela está de frente para a rodovia, ela tem a rua por dentro do mercado. Então, essa rua não ajudou em nada. Isso é fato. Estou falando como um legislador. Foi-se falado dessa CPI, eu muito pouco menciono. A gente está se cuidando muito para fazer as coisas bem certas. O que o Nobre acabou de nos falar aí, tudo isso a gente tem, a gente sabe, estamos buscando informação. Ninguém, de forma alguma, mencionou o porquê da abertura dessa CPI. Essa CPI foi um pedido de informação feita desta casa por Executivo e de uma resposta mentirosa que voltou para nós. Aonde era só olhar no portal de transparência. O Executivo se mencionou, o Executivo se
pronunciou em rádio, em vídeos, dizendo que essa obra ali não faz parte dessa gestão. Está no papel assinado pelo Executivo. Mencionou que é uma obra que veio para ajudar. Aí eu lhe pergunto, nenhum de nós não foi lá fuçar. Ninguém foi lá fuçar, tentar achar um erro do Executivo. Tudo isso aí está sendo feito em cima de um pedido de informação, de uma resposta muito mal embasada e assessorada, desculpa eu falar, né? Aonde o próprio prefeito assinou e falou assim, deixou bem claro, essa obra não faz parte, não pertence para essa gestão, e sim é uma obra totalmente particular. Aí eu lhe falo, bom, se é totalmente particular, como é que eu vou lá no portal de transparência e acho um monte de coisa lá? O que isso cabe? Tentei entrar em contato com o secretário. Resposta que eu tive, me perguntou o número do meu... se eu era arquiteto, engenheiro. Isso. Aí, o que? Quando iniciou, se o Executivo tivesse um pouquinho de bom senso, nos mandaria um ofício, é caro, né? A casa... A resposta foi equivocada, a resposta foi mandada errada, está aqui o decreto, apesar que um decreto assinado, eu sempre falo assim, um decreto assinado no apagar das luzes, dia 23 de dezembro de 2016, como o senhor acabou de se referir, eu acho assim, mas enfim, a CPI foi montada, ela não está embasada em mentiras de forma alguma, está bem assessorada, nós temos um relator que está fazendo as coisas muito certas, não está sendo desfocado nada, e sim nós estamos buscando as informações aonde temos que buscar, a fundo. E eu falo o seguinte, a CPI vai continuar até o final, se o Executivo nos comprovar que tudo isso está tudo certo, parabéns ao Executivo. Mas eu quero eu quero me deitar à noite consciente do que eu fiz. Foi certo, de não prevaricar agora, por um está me cobrando, outro está me cobrando, outro está me cobrando, tem que encerrar a CPI. Não. Eu, presidente, eu falo para os senhores, a CPI vai dar continuidade até o final, é o mínimo que pode fazer, Se o Executivo estiver certo, conforme o relator, nós temos no nosso relator, está tudo muito bem certinho, muito bem embasado em cima de leis, que isso já iniciou muito antes do que foi mencionado aqui nessa casa, mas, enfim, no término, se realmente foi comprovado que o Executivo está certo, a CPI se encerra e pronto. É fato, não tem mais o que falar a respeito dessa CPI. Eu acho que nem o nosso relator ou os membros que aqui pertencem, se quiserem comentar, mas é em cima de fatos que a gente montou essa CPI, mais nada. Não é em cima de informações mentirosas, foi em cima de um pedido de informação, de uma resposta que eu até já mencionei, que eu acredito que o prefeito não leu, o prefeito, com boa fé, acreditou no secretário, assinou sem ver, mas assinou sem ver, teve a possibilidade de mandar um ofício se retratando não, mas se explicando, se retificando, não fez. Não fez. Então, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer e o que a gente foi eleito para fazer, que é fiscalizar. Do momento que tu não vê o erro, que tu não tem como comprovar um erro, que tu não tem nada, tu inventar algo, eu acho muito errado. Agora, do momento que você vê, você tem documentos, você tem respostas, e você começa, uma CPI, tu começa a ver, buscar e ver que existe possibilidade, porque o mecanismo ele foi usado lá, o prefeito se manifestou muito mal também, ele foi para a rua do Carrossel, que lá não vai dar mais enchente, mais uma mentira, mas enfim, que tal. Mas, enfim,
Isso tudo só quando der uma chuva forte que a gente vai resolver. É isso, presidente. Obrigado a todos. Um abraço e bom dia. Palavra continua livre. Quem? Liseu. Peço a palavra, presidente. Mais uma vez, boa noite, né? Eu realmente, a questão dessa CPI, eu não estou envolvido nisso aí, então não entendi quase nada que o doutor falou, mas prestei muita atenção e quero depois dar uma observadinha melhor. Mas eu tenho aqui, presidente, o pedido de informação 018 que chegou na minha mão, é da escola, professora Alice Oling Dias, ela é no Tibagi, né, adiante do Guamiranga, ali um pouco, e essa escola, ela começou uma reforma, um aumento, digamos assim, aumentar a escola. Em 2019, em agosto de 2019, era para estar pronta em setembro de 2019, mas a execução diz bem claro aqui, e até hoje essa escola está lá pela metade. Aí fui atrás, fui ver o pedido de informação aqui, veio a resposta, diz que o governo, pelo Fundo Nacional de Educação, não repassou o dinheiro, então a gente fica muito triste, né? Porque são R$ 277.393,18, e realmente já são desde 2018 até agora não conseguiram repassar esse dinheiro, né? Então eu não sei o que fazer, de que forma procurar, mas quero ligar para o deputado Carlos Chodini, com o assessor dele, para realmente ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá em cima, para ver se repasse, porque aquilo lá está se acabando a escola, o que estava bom está ficando ruim, porque está lá pela metade, tudo destruído, tudo virado uma bagunça. E então a prefeitura alega aqui que não tem possibilidade legal de pagar, de terminar essa obra. Eles manteram até 2020, aí o município manteve, mas não tem mais como, né? Então, uma tristeza, né? Que logo volta às aulas, né? Esse ano talvez não, mas no ano que vem estará começando, com certeza que vai acabar essa epidemia. E vai estar daquele jeito, eu não sei de como que as crianças vão, que as professoras, a diretora vai conseguir dar aula naquela situação que está lá, né? Então, precisamos realmente, até quero pedir ajuda dos senhores, se alguém puder, né? Ajudar nessa questão para a gente ver o que realmente está acontecendo com esse Fundo Nacional da Educação aí, para fazer esse repasse para o município, para terminar essa obra ali dessa escola, porque realmente ali está complicado, gente. Então, em outra situação, quero parabenizar o município de Guaramirim, né, pelo dia da manhã, pelos seus 71 anos, né, em que todos os munícipes, né, Deus abençoe a todos, né, e que vamos parar com essas doençadas que veio, que vai ser um aniversário maravilhoso, pena que não dá para fazer festa, não dá para comemorar, mas que Deus abençoe todos nós aí, né. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Comim. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários dessa casa. Primeiro aqui, eu quero parabenizar aí ao executivo, ao prefeito, por alguns cargos aí ter se afastado aí para disputar as eleições e ter transferido aí cargos de um setor para o outro. Quero falar da iluminação pública, né, que é onde que colocou o Edson, que é um cara trabalhador que carrega aquela secretaria de esportes, o dono sabe do tanto que esse rapaz trabalha, e o prefeito tem indicado ele, como o esporte está parado, ter transferido o Edson para cuidar da iluminação pública. Tem acompanhado, tem feito, e também quero agradecer aqui o executivo e por ter atendido a indicação minha, aonde que eu pedi a melhoria na iluminação pública na comunidade do Butanga, né? Já as outras Rio Branco e as vilas ali já tinham sido atendidas. Eu fiz essa indicação e eu hoje estive lá acompanhando o Edson junto lá, né? Acompanhando os trabalhos deles lá. Então, eu quero parabenizar aí o setor de iluminação pública aí, através do prefeito por ter atendido essa minha indicação. Também, pessoal,
a Secretaria de Obra por estar fazendo aquelas melhorias ali próximo da Vila Richter. Está ficando muito bom ali, a comunidade está gostando. Se acaso der chuva, aí vai dar alguns problemas, porque todas as melhorias geram um transtorno, mas está ficando muito bom ali, e eu espero que seja contemplado a vila toda ali, aquelas lateral ali também, com melhoria naquelas ruas, com a bica corrida, no qual essa Câmara de Vereador aqui tem sido muito parceiro do Executivo. Também eu pedi o secretário de Obra também e o Alceu roçada em redor daquela quadra que o vento destruiu, né? Eu cobro mais uma vez aqui do presidente dessa casa aqui, que agilize o mais rápido possível aquela recuperação devido ao vendaval, né? Então, hoje agradeço pela roçada por ter feito e deixado limpo lá, que a comunidade estava cobrando. Também, entrando lá na Rua 28, no relógio, parabenizar aí, né? Está ficando coisa linda, linda de se ver, entrar na cidade de Guaramirim com essas calçadas novas aí. Eu vou dizer uma coisa, pode ser, não vai ser do contento de todos, mas na minha opinião está ficando top. Você hoje, se você vir de Jaraguá e entrar na cidade de Guaramirim, lá pelo relógio, coisa linda de se ver. Parabéns pela empresa que está executando aquela obra. Talvez, respeito a opinião de alguns vereadores aqui que acho que está fora dos padrões, também respeito, mas na minha opinião e das pessoas que estão próximas de mim, só estou escutando elogio dessa obra. Espero que finalize essa obra o mais rápido possível, né? Que vai ficar lindo a nossa Rua 28 de Agosto. Também quero parabenizar o vereador Hélio pelos esclarecimentos, que eu também tenho sido cobrado demais na rua sobre esta CPI, no qual, num parecer jurídico que eu procurei, baseado em todos os documentos lidos pelo vereador Hélio hoje nessa sessão, baseado em cima disso, de um advogado meu, que cuida de algumas coisas pessoais minhas, baseado em todos essa documentação lido nessa casa hoje, que eu fiz o pedido de arquivamento dessa CPI, baseado em tudo que o doutor Hélio colocou hoje nessa sessão. Então, volto a dizer mais uma vez, por uma resposta mal dada do secretário de Planejamento para o vereador dessa aqui, mas respeito a opinião dos colegas vereadores, essa questão. Mas eu peço mais uma vez para vocês que eu acho que nós temos coisas muito mais importantes que essa CPI, gente, que nós temos. Eu peço para vocês, mais uma vez, o arquivamento dessa CPI, baseado tudo o que o vereador Hélio leu nessa noite, ele como técnico da área e advogado. Então, eu queria, mais uma vez, doutor, parabenizar por todos os esclarecimentos, que o senhor é técnico, o senhor pode falar isso. Eu não sou, né? Mas eu, baseado em tudo isso, que hoje foi aonde que eu pedi na última sessão o arquivamento dessa CPI. Mas, como volto a dizer, respeito a opinião
e o trabalho de cada um de vocês, vereadores que estão aqui. Finalizando, presidente, também quero parabenizar a todos no nosso município, a todos os munícipes, pelo aniversário no dia de amanhã. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Comim. A palavra continua livre. Essa palavra, presidente. Vereador Osni. Senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Câmara, o meu comentário, eu não vou fazer um grande comentário em cima da comissão de inquérito que nós estamos trabalhando e apurando. Tá? Então, o que o doutor levantou aqui, tomara que as informações nossas também venham tão rápido quanto a comissão irá fazer a administração pública. Esse é o nosso objetivo, o nosso interesse. Nosso interesse foi em cima de fatos, de documentos, se vieram certo ou errado, isso é problema deles, tá? E nós temos a documentação na mão e nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós não estamos aí para prevaricar, nós não estamos aí para desistir em meio de caminho, né? E também não recebo ameaça de ninguém por receber amanhã depois um processo. Eu sou um legislador, eu fui eleito pelo povo para legislar e fiscalizar. Esse é o meu trabalho. Se a fiscalização, o levantamento da Comissão Especial de Inquérito for concluída e ela for favorável para o lado de lá, parabéns. Se ela for errada, que nós tivermos razão pelo fato da documentação que está sendo levantado, também. Né? Eu só estranhei uma coisa. Eu não me lembro quantos anos que tem Guaramirim antes da fundação, né, que vamos fazer amanhã 71 anos, né, mas quando o doutor colocou aqui documentos de 1941 do município, eu não sei se já tinha fundação, porque isso fazem 79 anos. Né, são 8 anos a mais do que tem a fundação, o município foi fundado. Gostaria só que viesse essa documentação, como veio, né, nas mãos dele, ou se ele levantou sozinho também, não sei, isso é problema dele. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, não tenho preocupação nenhuma, né? Eu sei que o povo pode até perguntar, e com certeza, né, eles vão ter a resposta certa, qual vai ser a finalização dessa comissão especial. Essa seria a minha colocação. Eu não tenho medo, né, porque não é possível, se eu legislar aqui, trabalhar o que é o trabalho do vereador, e eu ter que ser condenado depois por alguma injúria, então não precisa ter Câmara de Vereadores. O prefeito aqui, ele manda muita documentação que é de interesse próprio da administração, coisas que eu já falei aqui, que ele podia fazer por decreto e não faz. Tá? Então tem coisas aí, ó, eu nem quero comentar, porque a nossa comissão está fazendo um trabalho fechado, não interessa a ninguém, a não ser o resultado da conclusão desse trabalho. Essa é a minha colocação, e eu não vou dar para trás. Não vou dar para trás. Nós vamos trabalhar. Eu não sei porquê, se a administração é tão séria, tão honesta, tão transparente, né, que está em portal de transparência, está tudo publicado, por que tem medo? Eu acho que não precisa ter medo nenhum. Eu não vou ficar bravo com ninguém. Meu Deus do céu. Nós estamos fazendo o trabalho que cabe a nós. Agora, se eu trabalhar honestamente e eu ter que ser condenado por alguma coisa, isso eu vou responder. Eu não tenho medo, não. Tá? Gostaria aqui de antecipar ao presidente aí, que tem uns pedidos de informação que estão vencendo e não estão me mandando completamente, tá? Também pedi já para Vossa Excelência por 2 sessões que eu quero esclarecimento, né, sobre os gastos. Agora o vereador Charles fez hoje à noite e hoje por escrito, né, porque ninguém me apresenta, nem o líder do governo, né, e nem a Vossa Excelência. Eu queria saber onde é que estão esses gastos aí com o investimento que é da Covid-19. A gente precisa ter um retorno disso aí. Gente, é uma vergonha. Semana passada, e terça-feira de novo, um vereador, ou a Câmara de Vereadores, pedir para higienizar posto de saúde e o prédio da administração municipal. Sabe que não tem prefeito nessa cidade? Que a Câmara tem que pedir para limpar, para higienizar, porque tem funcionário doente com Covid-19 lá dentro, e não é um, deve ter um monte. Onde está esse prefeito, meu Deus do céu, que a gente não vê mais? E a respeito das calçadas, eu acho bom vir pedir informação mesmo, porque eu quero que o vereador Comim, a hora que estiver pronta a calçada, ou pode ser amanhã mesmo, não está bem concluído ainda, mas aquela parte está,
o senhor traga a sua esposa junto e vamos caminhar na calçada na Atanásio Rosa, um do lado do outro, que nem um casal merece caminhar, para ver se dá para caminhar, ou tem que andar que nem tucano um atrás do outro, porque não dá para caminhar, não cabe uma cadeira de roda. Tá, então, eu não estou criticando, que foi feito aqui um financiamento e nós ajudamos muito essa administração, muito. Todos os financiamentos foram aprovados, ninguém votou contra. E entrou na noite de hoje, está aqui, ó, o orçamento para o ano de 2021, 170 milhões. Onde está o recurso próprio do município que não consegue acabar uma escola de 200 e poucos mil? Outro para acabar assim, que o governo não manda faz 2 ou 3 anos. Isso não é problema nosso. Por que desmanchou as escolas? Lá nos Coati tem uma desmanchada lá, Coati não, Serenata, nem limpar, não limparam ainda, está lá. Tá? Aquele container ali no lado da prefeitura, não sei quanto veio de recurso, lá o mato tomando conta, que até tinha gente do povo aí filmando. Gente, isso é uma vergonha, é lastimável isso aí. Aí dizer que a Câmara não deixa trabalhar, a Câmara tem gente ganhando pago aí, não posso provar, mas com certeza deve estar recebendo para falar que se os postos de saúde não têm remédio, é porque a Câmara de Vereadores está rasgando dinheiro. Eu fiz um pedido de informação, espero que venha, vou ver quanto que eles rasgam em dinheiro e com publicidade. Tá? E eu espero também que esta casa, amanhã é dia 71 anos do município de Guaramirim, de emancipação política, que a Câmara de Vereadores bote lá numa página bonita no jornal, parabenizando o município de Guaramirim. Não adianta economizar aqui para socar no rabo da administração para o lado de lá. Porque os 200 mil de bica corrida devem ter gastado só na estrada do Jacuaçu, lá nos fundos. Né? E o resto do município. Não tem macadame em lugar nenhum. Não tem bica corrida em lugar nenhum. A gente vê sim, já vi, tá? Bica corrida, descasque de asfalto em pátios particulares. Isso eu já vi um monte. Tá? Agora, e também já vi em particulares. Mas eu não vou aqui citar nome de pessoas para constranger essas pessoas, mas que tem. Eu vou armar filme, eu vou começar a seguir, vamos filmar isso aí. Tá? Então, nós temos aqui um orçamento de 170 milhões para o ano que vem. E o que é feito? E esse ano foi 150 e poucos milhões. Aí pegamos aí mais de 40 milhões emprestados e nenhuma obra concluída. Então, eu vou ficar quieto? Não, eu não vou me calar, não. Eu não sou candidato a nada para o ano que vem. Eu fiz a minha contribuição com 5 mandatos aqui. Tá? Não tenho medo de ninguém, tá? Eu faço o meu trabalho honestamente e peço aqui mais uma vez que sejam levantadas as contas de todos os vereadores que passaram nesta casa, inclusive da mulher, dos filhos, do sogro, da sogra, de todo mundo, porque eu não tenho rabo preso com vagabundo nenhum, que eu nunca botei a mão em um cruzeiro que eu precisasse fazer. Eu sou uma pessoa idônea, como você, muita gente aqui na Câmara também é, tá? Mas tem muito vagabundo, que é ladrão, que acusa os outros, que todo mundo acha que se o cara é ladrão, os outros também são. Não, não é assim, não. Nós também temos família, tá? O prefeito tem família, mas o meu sobrinho também tinha família e ninguém soube respeitar. Então, quando cai na bunda dos pepistas que estão na administração, que não cumprem a palavra, o compromisso que assumiram, aí a gente é culpada. Eu não queria me enervar mais, porque eu não tenho mais. Eu vou concluir o meu trabalho com essa comissão de inquérito. Espero que saia satisfeito com o trabalho concluído, limpo e com respeito. E a população vai ter a resposta, o que a ser apurado dentro dessa colocação. Então, me resguardo aqui. Não estou fazendo politicagem, porque eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito. Eu estou fazendo aqui o meu trabalho digno e honesto. Agora, eu não tenho medo, tá? Não preciso fazer. O senhor presidente sabe, e o vereador Ernesto também sabe, a minha estrada da Ponta Comprida está lá ainda, aquela porcaria lá, que não dão conta de botar uma carga de macadame lá. Aí me chamam de bocudo aqui, que eu só falo alto, que não sei o quê. Onde você anda nos 4 municípios, dos cantos do município de Guaramirim, está abandonado. Vereador pedindo para roçar, vereador pedindo para botar macadame, vereador pedindo para desentupir tubo, vereador pedindo para roçar, vereador... Gente, onde tem mais alguma coisa para fazer? Esses dias, quando falaram que precisamos fechar a prefeitura 2 dias para fazer a detetização, a higienização, não precisa fechar, pode fazer sábado e domingo, porque já está chegando quase a ponto de ter que fechar as portas da prefeitura, que você não tem acesso a mais nada.
Estão se escondendo atrás desse Covid-19 aí. Onde já se viu uma patrola não pode trabalhar se o funcionário é sozinho. Ele não vai andar em 11 lá em cima da patrola para patrolar. E nem muito menos em 15. Tá? Ele vai andar sozinho. Então eu não vejo o porquê. Não podemos fazer. Nós temos 5 patrolas, sim. E tem mais operadores lá dentro que podem trabalhar. Se um tem problema de saúde, mas tem outro que pode. Porque tem gente concursada lá dentro, gente que eu conheço, e é operador de máquina, tá? E está lá trabalhando com trator de pneu, alguma outra coisa. Ele pode fazer o serviço da patrola, ele sabe fazer. As PC, vamos nós lá amanhã de manhã fiscalizar quantas máquinas estão lá, quantas máquinas e caminhões os outros prefeitos compraram, automóveis e coisa. Esse eu não vi comprar um automóvel, ou ele ganhou, ou ele alugou, que tem mais 20 carros aí alugados, andando aí na rua, aí, para cima e para baixo. Os caras estão apodrecendo na chuva, que não tem um todo, não tem mais nada, arrancaram tudo, acabaram com tudo. Tá? A gente também fica indignado. Poxa, é o nosso dinheiro que está lá, os nossos carros estão apodrecendo na rua lá. A Câmara deu dinheiro para comprar um carro, está aqui atrás aí, ó. É uma vergonha que não quando emplacar desde janeiro, quando foi comprado esse carro. Está vai para 8 meses ali, ó. Daqui a pouco as rodas não viram mais, vai estar enferrujada. Então eu fico possesso por causa desse tipo de coisa aí. Tá? Tem medo? Não precisa ter medo, prefeito. O senhor não precisa ter medo. Nós estamos vendo o trabalho que é o direito da Câmara de Vereadores. E todos os 9 vereadores votaram a favor da instalação da comissão de inquérito. E ela vai ter o começo e vai ter o final. Obrigado. Só queria agradecer a todos e parabenizar mais uma vez. E amanhã vocês podem ter certeza que vai estar no jornal, na imprensa, tudo, que a Câmara de Vereadores vai parabenizar o Guaramirim com seus 71 anos de emancipação política de Guaramirim. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Vereador Charles. Eu vou ser bem breve, né? Assim, sobre a questão da CPI, eu não vou comentar nada. Eu sou o relator e a gente vai fundamentar o relatório. A gente está montando o relatório. Vai ser um relatório imparcial. Vai ser baseado em cima de informações que o executivo vai estar nos passando. Então, pode ficar tranquilo que a CPI será transparente, está sendo transparente, e os trabalhos não podem parar, os trabalhos devem ser concluídos. Como já foi mencionado aqui, se chegarmos à conclusão de que não houve nenhuma negligência, nenhum erro por parte da administração, parabéns para o prefeito. Caso contrário, ele vai ter que arcar. Se por acaso aparecer algum fato que ele cometeu algum erro, ele vai pagar por esse erro. Tá? Então, nós não vamos parar essa CPI, eu não vou parar essa CPI, e meus colegas também não, porque estaríamos prevaricando. Nós recebemos uma resposta do Executivo dizendo que aquela obra não se tratava de uma obra pública, e que se tratava de uma obra particular. Isso foi o prefeito que mandou aqui para nós. E foi em cima dessa informação, né, como já foi também falado pelo vereador Ernesto, fomos para o portal da transparência e lá vimos vários empenhos, né, pagos pela prefeitura naquela obra. Então, quer dizer, se o prefeito afirma que é uma obra particular, como é que ele está pagou máquina, pagou... Né? Então, é isso que nós temos que investigar. Tá? Temos que investigar. Agora, eles alegam que tem um decreto de 2016. Entende? Vamos analisar tudo isso juridicamente. Entende? Nós temos um assessoramento jurídico e a gente vai levar isso até o final. E aproveitar a ocasião e parabenizar a nossa cidade, né? Guaramirim, 71 anos, parabenizar o seu povo, né? Um povo batalhador, um povo que quer fazer o melhor para a sua cidade. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos os munícipes de Guaramirim pela passagem do aniversário da nossa cidade, 71. Parabéns, Guaramirim. Era isso, presidente. Boa noite. Obrigado. A palavra continua. Hélio. Uma vez, boa noite a todos. E eu quero parabenizar
o povo maravilhoso dessa cidade, do qual eu faço parte. Aqui nasci, cresci, estudei, me criei, vivi fora por 10 ou 15 anos, mas cá estou novamente, amo essa cidade e amo esse povo. Vereador Osni, com relação à indagação de Vossa Excelência, de que o decreto é de 1941 e Guaramirim ainda não era emancipado, esse decreto foi assinado por Sua Excelência no dia 21 de junho de 1941, Sua Excelência Getúlio Dornelles Vargas, tá? Só para esclarecer. Então, esse decreto-lei é um decreto-lei federal, por isso que eu falei presidente, interventor, prefeito, governador e assim por diante. Isso aqui me custou um estudo em cima disso. Eu só fiz isso porque me pediram, senão eu não faria. Não tem necessidade nenhuma de eu fazer isso e tal. Eu tenho a minha opinião e não estou criticando quem quer que seja. Não critico. Eu só expus de tanto ser perguntado e toda hora você tem que dar uma resposta. E isso toma muito tempo da gente. Então, assim, eu dei logo uma resposta pública, mas sem criticar. Eu acho que a comissão processante está no seu direito, está correta, tá? Eu acho que tudo está certo. Eu só fiz a parte técnica. Eu tinha 2 professores na faculdade. Um chamava-se Giuseppe Vitagliano e o outro chamava-se Clóvis Saione. Clóvis Saione me falou várias vezes: o dia que você se formar, seja o mais técnico possível. O que é ser técnico? Embasar, fundamentar e dizer só o necessário. Não falar nem a mais, nem a menos. Tanto é que foi um dos maiores juristas do Brasil. Muito obrigado. E mais uma vez, Guaramirim, parabéns. Obrigado, vereador. Todos já falaram, né? Eu começo também parabenizando o nosso povo, são 71 anos, né? Parabenizo a todos os guaramirenses, aniversário amanhã, 28 de agosto. Em relação a quando fomos cobrados aqui sobre os gastos, agora foi feito um pedido de informação sobre os gastos do Covid-19. Sem sombra de dúvidas, serão apresentados aqui aonde estão sendo gastos, porque está vindo para essa casa várias suplementações e também tem uma regra lá, uma relação de números lá e aonde estão sendo gastos. Eu não vejo problema nenhum e vejo que tem que ser exposto mesmo e é isso que a gente quer, que a gente precisa também, porque também sou cobrado. E não vejo problema nenhum de estar colocando isso para a gente dar uma explicação melhor também. Mas tenho certeza que está sendo muito bem aplicado. São vários os testes sendo feitos. O boletim é diário. O boletim é diário que é repassado, inclusive, os vereadores fazem parte de um grupo aí. Né? E dos testes, enfim. São várias situações que há recursos que são gastos para o Covid. Quando não estão, quantos são. Sim, mas o pedido de informação aqui até é pertinente, porque daí vem mais esclarecido essa situação de aonde realmente não são só testes, né? Não são apenas nos testes que são gastos os recursos da Covid, né? São várias situações que com certeza será esclarecido aqui. Gostaria de agradecer e parabenizar o Hélio pela explanação sobre essa CPI. Quero dizer também que o governo, o Luiz Antônio, não tem medo de CPI, em hipótese alguma ele está intervindo ou querendo fazer com que essa CPI pare ou que deixe de acontecer, mesmo porque eu sempre afirmo que quem não deve não teme, certo? Então não há motivos do prefeito, quando às vezes aqui é citado que ele está com medo, aqui não está com medo,
Ninguém está com medo. Converso diariamente com o prefeito e não vejo a maior tranquilidade do mundo, e as coisas com certeza serão esclarecidas, tá? Serão esclarecidas e para o bem do município mesmo, porque é isso que a gente precisa. Em relação também, quando o prefeito, quando foi até comunicado aqui que ele não anda meio desaparecido, é porque ele está correndo atrás das obras. É muita obra. Guaramirim nunca viu tanta obra num tão curto espaço de tempo. Vocês podem rir. O que esse homem fez em 3 anos e meio, o resto não fez em 71 anos. Então, dá licença, senhor vereador. Quando o senhor falou, eu respeitei, certo? Eu não quero me dispor com o senhor. Então, é muita obra. Tá? Como o vereador Cominha aqui uma vez, ele falou que queria fazer uma indicação, de repente até para aumentar. São poucos vereadores para dar conta de cobrar de tudo. 9 só não dá conta para fiscalizar, porque tem que correr para lá, correr para cá, e é uma loucura. Então, Guaramirim vem crescendo mesmo de uma forma inimaginável. Quando antes de ser eleito, quando falavam, aquele piazão lá vai assumir, um professor, que o professor tem o maior respeito, não é? Então ele está mostrando para o povo de Guaramirim como se administra, tá? Com responsabilidade, com amor àquilo que faz, tá? Vestindo a camisa, economizando onde precisa e gastando onde precisa, tá? A Câmara de Vereadores aqui foi parceira? Claro que foi, sem dúvidas nenhuma. Mesmo porque, se não fosse, não teria acontecido tantas situações. Mas é parceira porque sabe do empenho e da honestidade e daquilo que é para o bem nosso, que é para o nosso bem, né, o desenvolvimento. Então, o que eu posso dizer é que eu sinto o maior orgulho, né, de fazer parte do governo do professor Luiz Antônio Chiodini. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte e dizer assim, eu participei. Amanhã depois, se vai ser reeleito ou não vai, bem, as urnas vão dizer. As urnas não mentem, tá? A pesquisa melhor que vai ter vai ser no dia 15 de novembro, lá pelas 18 horas a gente vai saber qual a pesquisa é a real, tá? E se o povo reconhecer e souber reconhecer, né, afirmo novamente que o prefeito Luiz Antônio será reeleito. Se o povo assim achar que não, né, a gente vai respeitar, porque se tem uma coisa que se respeita é a democracia. Né? A democracia foi feita 4 em 4 anos. Alguns aqui também, quer dizer, a maioria aqui vão para tentar a reeleição. Se não puderem também, podem ter certeza que fizemos a nossa parte. Tá? Eu posso dizer que eu tenho, em relação também a gastos com não sei o quê, uma vez, eu fui no Banco do Brasil, quando eu fui para ser atendido, falaram assim, você não pode ser atendido. E eu fiquei esperando na vez, você não pode ser atendido. Falei assim, por mim. Eu fiquei, aquela pessoa que fica do lado, por quê? Não, quem que te atende é o gerente. Daí, por que o gerente? Você é político? Eu falei, sou. Tá, é só o gerente que tem acesso às tuas contas. Então. Eu falei, mas por quê? Não, porque você é político. Daí eu falei, o fato de ser político, tá, aí sim que as contas deveriam ser abertas. Não, muito pelo contrário, não o gerente. Eu falei isso para a pessoa que está atendendo. Eu falei assim, as contas deveriam ser abertas do político. Muito pelo contrário, vocês vão dizer assim, vocês me deixam numa situação até sem graça, porque fiquei esperando aqui, esperando a minha vez da senha, quando chega na minha vez ainda não posso ser atendido porque sou político. Olha só o absurdo, mas não é? No Banco do Brasil. Vai no Banco do Brasil, só se não está. Não sei. Pouco dinheiro eu não sei. Mas só estou falando assim, olha o absurdo que chega, a pessoa não pode ser atendida por um atendente normal, tem que ser pelo fato de ser... Eu fiquei constrangido, eu falei, isso é uma vergonha. Conta de político tem que ser aberta. Pois é, mas vai no Banco do Brasil para você. Conta de político tem que ser aberta. Né? Você vai ser candidato? Vai, abre. Abre as contas. Telefone, esse negócio como é que é? Sigilo telefônico, tem que ser aberto. Tá? Dê um celular para quem se eleger, né? Claro. Dê aberto. Tá? Mas lógico, é aquela questão de privacidade, uma série de coisas. Mas então assim, em relação a dinheiro, que eu deito, pessoal, eu deito e durmo. Vocês podem ter certeza disso. Eu deito e durmo. E eu tenho certeza que os 9 fazem isso aqui. Tenho certeza, porque eu conheço cada um de vocês. Então assim, quem voltar ano que vem, quem não voltar, alegria é a mesma. Tá? Alegria é a mesma.
Tá? Acho que o seu Osni não vai ser mais candidato, mas os que vão também, o Ernesto vai para vice, e aqui vão para reeleição. Enfim. Tá tudo certo. A rua dos pedidos vai ser feita. Pessoal, muito obrigado. Nada mais ainda a tratar. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 1º de setembro, com início às 17 horas. Pessoal, a princípio vai ser presencial, terça-feira, tá? A princípio vai ser presencial. Mas, caso contrário, se eu receber um pito aí, volta a ser remota. Valeu? Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.